Oi, meus amores, eu sou a Lázaro, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast A Vida é Arte, que é um podcast que eu criei justamente para eu registrar tudo que eu penso, tudo que eu acredito e vendo minha evolução com o decorrer dos anos, né? E agora que eu comecei a faculdade de psicologia, caso você não saiba, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima. Agora, com isso, eu vou registrar não só as coisas que eu acredito, o que eu penso, mas também vou registrar meus aprendizados com a faculdade de psicologia. Começando com esse episódio vai ser um episódio falando sobre o anseio que o ser humano tem por aprovação, tá? Então, assim, eu espero que vocês gostem. Enfim, ó, todos nós ansiamos por aprovação. O que eu quero dizer com isso? O ser humano ele já anseia por aprovação da natureza dele. Não é uma coisa assim que aí você escolhe ou por conta de insegurança você anseia por aprovação. Não. A gente aprende as coisas da nossa vida entendendo o que os nossos pais passam pra gente, o que as pessoas que criam a gente passam pra gente. Sei lá, a criança quer colocar o dedo na tomada. O pai briga e fala que não pode. E aí a gente já entende que não pode. Claro, a criança vai ser teimosa nesse início, ela vai querer fazer coisa que não pode, e parece que tem essa rebeldia dentro da gente, assim. Mas a gente aprende dessa forma, observando o que as pessoas que nos criaram passam pra gente. Então, tipo, se não pode colocar o dedo da tomada, não pode. Aí, se, sei lá, a criança começa a se levantar, começa a dar os primeiros passos, o povo fica assim, feliz, sabe? E é normal, mas a criança ela reflete aquilo também. Então, meio que o ser humano ele já cresce aprendendo do mundo, tendo aprovação ou desaprovação dos pais com as coisas, né? Então, assim, já começa por aí. A gente já meio que é moldado nisso desde sempre. A gente é moldado em saber observar as pessoas ao nosso redor para a gente saber sobreviver, entendeu? Porque no final das contas é tudo sobre isso. Você observa e reflete os comportamentos das pessoas que te criaram para você chegar no ponto em que elas estão de tipo assim, essa pessoa sobreviveu tantos anos. Para eu sobreviver tantos anos, vou ter que meio que refletir isso que essa pessoa criou com o passar dos anos da vida dela, né? Então, assim, já tem essa questão aí, né? Já tem essa questão que a gente meio que fica observando o comportamento das pessoas. Isso é uma coisa muito animalzinho de se falar, mas o ser humano é muito animalzinho, se você for parar pra pensar. Tem coisas que a gente faz que a gente pensa assim, não, mas isso aí é normal, mas se tu for estudar mais profundamente sobre isso, tu fica assim, caraca, isso é coisa de animal. O ser humano é um animal e a gente só entende quando a gente se aprofunda em algumas coisas. Enfim, mas vocês entenderam o ponto? Que a gente já nasce com esse anseio, a gente já nasce querendo pertencer, a gente já nasce querendo se encaixar na sociedade, na nossa família, entendeu? Já começa por aí. Agora, explicando a parte mais biológica da coisa, né? Tem toda essa questão de o ser humano precisar entrar em sociedade, né? Então, para entrar em sociedade, ele tem que se adequar a algumas coisas, né? Seguir algumas regras, por assim dizer. Então, ele é meio que podado de fazer tudo que ele quer porque ele não pode, né? Já começa por aí. Coisa que a gente tem que se adequar por conta, né? Para viver em sociedade, porque não tem como você viver em sociedade roubando as coisas dos outros, que você vai ser preso. Não tem como você tacar fogo em qualquer coisa, que você também vai ser preso. Tem tudo em questão de leis aí pra gente se adequar. Mas eu acho que eu tô fugindo um pouco da linha. Voltando à questão biológica, a gente anseia por ser aceito. Se tem uma coisa que a minha professora de neuroanatomia e desenvolvimento humano, ela ela comentou que nos primeiros dias de aula tem uma explicação biológica
pra gente ficar mais recluso, pra gente não conversar muito com as pessoas, pra gente não conversar muito com a turma. Tem uma explicação. Aí ela explicou que quando a gente entra num ambiente novo, a gente não vai sair se mostrando assim, sabe? A gente não vai, tá ligado? A gente não faz isso. A gente não faz isso. Por que que a gente não faz isso? Porque é a mesma coisa de pensar na natureza. Se um animal ele aparece em um ambiente novo, ele não vai sair se mostrando, ele vai ficar meio recluso, porque ele não se sente confortável ainda, não se sente seguro ainda para se expressar, para agir naturalmente da forma que essa pessoa age. Então, assim, é normal que nos primeiros dias a gente fique mais recluso, porque a gente ainda não tem aquela confiança de falar assim, pô, eu tô confortável nesse ambiente, eu posso me abrir, eu posso falar, eu posso conversar com as pessoas. Então, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com as pessoas, vai criando amigos e tal. Então, assim, é a mesma coisa. É como você jogar um animal numa floresta e ele não vai agir normalmente, ele vai ficar mais recluso na dele. Mas se ele já tiver o costume, o hábito de estar ali, ele vai se sentir na casa dele, entendeu? Vai se sentir tranquilo, vai se sentir em paz. E o ser humano é igual. Olha que coisa cabulosa. Enfim, mas voltando sobre ansiar por aprovação, tem toda essa questão de que a gente aprende observando o comportamento das pessoas que criam a gente e observando o que que agrada e o que que não agrada essa pessoa. Porque assim a gente evita muita coisa, a gente evita colocar um dedo na tomada, a gente evita comer produtos de limpeza, essas coisas, sabe? Então, assim, é muito importante essa questão da gente observar e entender o que que pode e o que que não pode. E isso vai levar um grande período da nossa vida, que a gente vai aprendendo as coisas, entendeu? Porque a gente aprende o que que é legal, o que que não é, o que que pode, o que que não pode. A gente vai aprendendo conforme a gente vai vivendo nossa vida. Tipo assim, ah, eu fiz tal coisa. Ah, a pessoa ficou chateada comigo, falou que eu não deveria ter feito isso. Já começa por aí, uma desaprovação que faz a gente se colocar no nosso próprio lugar e pensar assim, eu tô fazendo certo? Eu tô agindo certo? E tipo assim, claro que tem casos e casos de que você age certo e a pessoa acha que você agiu errado, mas eu tô falando do ponto de que a pessoa tem razão, sabe? Enfim. Aí, por conta dessa questão, a gente já é criado nesse universo de você precisa de aprovação pra saber se você tá fazendo a coisa certa e, entendeu? Pra você se entender na sociedade, se entender, se inserir naquele meio de forma que você não seja preso, entendeu? Então, assim, tem tudo essa questão, que é desde o nosso nascimento, a gente aprendendo e aprendendo o que que pode, o que que não pode, conforme as pessoas aprovam ou desaprovam o nosso comportamento, né? Só que aí chega um ponto em que a gente cresce o bastante para saber o que que é certo e o que que não é, né? E às vezes a gente pode contradizer algumas pessoas, né? Então, assim, aí chega um momento da nossa vida que a gente tem que se desprender da aprovação de algumas pessoas da nossa vida, porque a gente tem que seguir a nossa vida com o que faz sentido pra gente, né? O que faz sentido pra gente a partir de certo ponto. Então, a partir de certo ponto, você tem que se desligar dessas correntes que você meio que é naturalmente preso desde o início da sua vida. Tem que se desprender e falar assim: agora sou eu por mim mesmo, entendeu? Agora eu tomo minhas decisões. E se eu acho certo ou não, é eu comigo mesmo, é minha vida, entendeu? Então é importante a gente se desprender da aprovação em algum momento. Enfim, então, dito isso, buscar aprovação é uma coisa que faz sentido ao mesmo tempo que não faz. Faz sentido porque o ser humano ele precisa viver em sociedade. O ser humano é um ser social, ele precisa estar em sociedade. Para ele estar em sociedade, ele tem que agir de forma que ele seja aprovado pela sociedade, entendeu? Então ele não pode sair fazendo o que ele quer, porque não é assim que funciona, não é assim que vivemos.
entendeu? Não é o mundo que vivemos. Então, consequentemente, se você está agindo conforme as leis, você está agindo para ter aprovação das pessoas, basicamente, entendeu? Eu tô falando um pouco disso, mas também tem toda a questão de você ter a aprovação das pessoas da sua vida, para você se sentir incluso na sua família, nos seus amigos, em qualquer lugar, no seu trabalho, entendeu? Então, isso se estende para muito além do que eu tô falando. Eu só tô falando uma questão assim para vocês meio que ligarem os pontos, tá? Enfim, e também não faz sentido porque se a gente quer a aprovação dos outros o tempo todo, a gente não vai viver por si mesmo. Então, assim, é uma coisa que faz sentido ao mesmo tempo que não faz. Faz sentido porque a gente foi criado envolto disso, envolto de entender o mundo dessa forma. Faz muito sentido nessa questão. Mas também não faz sentido se a gente deixa a aprovação dos outros ser maior do que nossos limites, ser maior do que a gente quer, ser maior do que as nossas decisões vão fazer com a nossa vida, entendeu? Então, assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Faz sentido em um certo período da sua vida, mas em algum momento você tem que se desprender disso, senão vai ser uma coisa complicada. Através da autoconfiança, a gente é capaz de se impor e tomar nossas próprias decisões, colocar nossos limites. E isso eu falo para algumas pessoas que eu conheço na minha vida que não sabem falar não, entendeu? Então, assim, a pessoa sente vontade de falar não, só que ela não fala por medo de, sei lá, magoar a pessoa, parecer que tá sendo um péssimo amigo, uma péssima amiga. Cara, mas o ponto é que se você nunca impõe seu limite pra ninguém, você vai viver na base do que os outros querem, porque os outros vão saber que você não sabe falar não e vai sempre estar te enchendo de muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tem uma hora que você fica sobrecarregado e não sabe nem onde descontar, entendeu? Então, assim, é importante a gente impor limites não só de falar não para as pessoas, mas também de fazer o que a gente acha que é melhor para nossa vida, porque a real é que só a gente sabe o que é melhor para nossa vida, entendeu? Só que a gente tem essa questão de querer a aprovação de algumas pessoas da nossa vida e a gente acha que precisa fazer as coisas de acordo com o que essas pessoas dizem. Não tô dizendo para você não seguir conselhos, não tô dizendo para você ignorar todo mundo da sua vida, tô falando que você tem que estabelecer limites. Decisões suas você pode tomar à vontade, é sua vida, você não precisa ficar com medo, entendeu? Tome decisões da sua vida, mas entenda que a partir do momento que você tomou a decisão por você, você vai estar meio que afastando as pessoas que não concordam, as pessoas que desaprovam. Então, você vai ter que fazer isso, entendeu? Você vai ter que fazer isso. Assim como se você fala não pra alguém, a pessoa pode ficar chateada, a pessoa pode ficar triste e tal, não sei o que, mas você precisa impor seus limites. Porque se você nunca fala não pra alguém, o seu sim não vale de nada, porque nunca dá pra saber quando você realmente quer alguma coisa. Porque você fala sim pra tudo. E aí? Meu processo de falar não foi um processo bem cabuloso, tipo assim, eu falava assim pra tudo. Aí chegou um momento, no meu sexto ano, em que me pediram uma caixinha de som emprestada, que eu tinha, né? E aí, beleza, pediram a caixinha de som emprestada, eu emprestei, porque eu não sabia falar não. E aí, sumiram com essa minha caixinha, não me devolveram. No dia seguinte, a caixinha estava toda personalizada pra dizer que não era minha, tá? Pra dizer que não era minha. E aí eu falei assim, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando que eu emprestei a minha caixinha de som. E essa pessoa personalizou, destruiu, eu tô falando personalizou só pra, né? Pra dizer que fez alguma coisa bonita com a caixinha, mas tirou a tampinha, né? Fez uma zona. E aí eu falei assim, eu não tô acreditando que aconteceu isso. O que que eu fiz? Eu encarnei a minha versão super protetora, que eu tenho essa versão, que ela só aparece de vez em quando. E eu lembro que nessa época ela apareceu muito, assim, porque, cara, eu tava.
Tipo assim, eu tava passando por uma fase de desenvolvimento e tal, não sei o quê, mas no início, tipo assim, do sexto ano até o nono, até o terceiro, eu precisei encarnar muito essa minha versão de, tipo, eu vou me defender, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, entendeu? Mas enfim, voltando. Vi que eles fizeram isso com a minha caixinha de som, catei ela pra mim de volta, desliguei e fui-me embora. E aí, o menino que provavelmente deve ter tido essa ideia e tal, não sei o que, falou, ai, não sei o que, você roubou minha caixinha de som, devolve aí. Eu falei, não, essa caixinha de som é minha, você só personalizou ela aqui pra parecer que não é minha e eu sair como a pessoa que perdeu a caixinha de som. Aí ele falou, ai, não sei o que, não, é, você roubou minha caixinha e tal, não sei o que. Eu, tá bom, vai lá falar na direção então. Não foi, né? Porque era minha mesmo, porque eles tinham feito isso. Tá vendo só? Depois disso, eu nunca mais deixei de falar não quando eu queria falar não. Porque eu não queria emprestar. Eu queria ficar com a minha caixinha. Eu tenho medo dessas coisas de emprestar coisa pros outros e os outros nunca mais me devolver. E olha só, quase que eles nunca mais devolvem. Mas eu falei assim, não, eu não sou bobo, você acha que eu sou otária? Eu não sou otária. E aí eu catei a caixinha de volta e quando ele veio reclamar, eu falei assim, ai, você roubou minha caixinha, não sei o que, vai na direção. Eu falei, vai, pode. Vamos lá, eu faço questão. Você quer que eu vá? Eu vou junto com você. Entendeu? Cara, peitei demais. Tu é doido. Mas enfim, tá vendo a importância de você falar não? Eu ia perder uma caixinha à toa, caixinha de som assim, pequenininha. Mas eu ia perder uma caixinha de som à toa. Só porque eu não soube falar não quando eu queria falar não. E aí eu ia perder minha caixinha de som, entendeu? E se eu não tivesse essa coragem, sabe? Se eu não tivesse encarnado essa minha versão super protetora comigo mesma, com as minhas coisas, teria perdido minha caixinha de som. Se ele falasse assim, ah, essa caixinha é minha e tal, é diferente da sua, olha só. Se eu tivesse caído nessa, fala assim, ai, mas vai que é dele mesmo, e eu tô fazendo uma coisa errada, e isso fica feio pra mim. Se eu tivesse nessa insegurança toda, eu ia deixar de ficar com a caixinha, entendeu? Então, assim, cara, tem que ter a autoconfiança de você se proteger para você não ter que, não falo para você criar barreiras, mas eu falo assim, você se proteger para você falar não para as pessoas, né? Evitar esse tipo de situação que eu acabei de comentar, que é uma situação assim meio paia, né? Então assim, se proteger dessas situações, a autoconfiança é muito importante para isso. E outra coisa é você saber o que você quer. Suas decisões são importantes para você, elas vão moldar você como pessoa e vão criar toda a sua história, sua bagagem de vida, suas experiências, tudo. Mas se você viver na base do que as pessoas querem para você, você não vai viver por você vai viver pelos outros. E aí vai viver uma vida em que você quer fazer muitas coisas, e você não faz porque o fulano disse que não é o que você deveria fazer, entendeu? Então, assim, você tem que saber seguir o que você quer, entendeu? Fazer o que você quer pra você. Então, cara, isso é a coisa mais importante do mundo, sabe? Eu sei que você se desprender dessa aprovação dos outros é uma coisa difícil, que não é todo mundo que consegue fazer, que leva um grande período pra você se acostumar com isso e pra você se sentir confortável fazendo isso sem se preocupar com a opinião dos outros, tá? Ainda que tenha essa questão da gente ter esse medo e ter um período muito longo até a gente se desprender completamente da aprovação dos outros, a gente tem que passar por esse processo, entendeu? A gente tem que passar por esse processo e entender que isso vai fazer bem pra gente no futuro. Porque a gente precisa viver por si mesmo, entendeu? A gente só tem uma vida e a gente vai viver ela pelos outros. É sério? Sério? Caramba, não dá pra viver assim, entendeu? Então, por mais que seja um processo difícil, a gente precisa passar por esse processo. A gente precisa aprender a falar não. A gente precisa aprender a impor nossos limites. A gente precisa tomar as nossas próprias decisões. Entendeu? Ai, mas fulano disse que não vai dar certo, tô com medo de dar errado. Cara, se der errado, aprendizado. Pronto. Acabou, entendeu? Tipo assim, o fracasso nada mais é do que uma lição de vida pra você, entendeu?
Uma pessoa que morre de medo do fracasso, meu Deus, a Xuxinha. Uma pessoa que morre de medo do fracasso, eu entendo que o fracasso não é para ser uma coisa ruim, é para ser um aprendizado, entendeu? E vai acontecer períodos da nossa vida em que a gente não vai conquistar algumas coisas, mas não tem problema, é aprendizado, não é uma coisa para você se desesperar, não é uma coisa para você se cobrar. Você não precisa ser tão autocrítico dessa forma. Você precisa ter mais autocompaixão consigo mesmo, porque você tentou. O importante é que você tentou. E aí? E aí? A gente tem que entender que quando a gente fracassa, tá tudo bem, entendeu? Não quer dizer que, eu tenho que seguir os conselhos daquela pessoa porque ela disse que eu ia fracassar e eu fracassei. Não necessariamente. Às vezes ela já estava te sabotando antes de você fazer, entendeu? Porque tudo bem uma pessoa achar alguma coisa sobre sua vida. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu direito. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é falar assim, eu acho que vai dar errado. Tipo assim, você tá colocando a insegurança na cabeça da pessoa. Você não pode fazer isso. E se alguém faz isso com você, não deixa isso ser munição para você se sabotar, entendeu? Porque tem muita questão de autossabotagem também, né? Então, assim, toma cuidado com quem você ouve, entendeu? Toma muito cuidado. E acredite, você é capaz de realizar tudo o que você quer. Basta você correr atrás, entendeu? Basta você correr atrás e ter muita fé no seu sonho. Ai, mas eu não acredito em Deus. Tenha fé no seu sonho. Fé não é sobre religiosidade, é sobre você acreditar em algo, é sobre você ter esperança, entendeu? Então acredita no seu sonho. Acredita que você no futuro já alcançou isso, mas você do presente tem que correr atrás ainda, entendeu? É isso que eu fiz. E cá estou eu fazendo faculdade de psicologia. Ai, tô feliz. Mas enfim, voltando. Essa questão da gente se desprender, de a gente ansiar pela aprovação dos outros, a gente tem que levar em consideração que é uma coisa um pouco difícil, não só por essa questão da gente ter medo de as pessoas estarem certas sobre a gente, por tudo uma questão de insegurança nossa com nós mesmos. A gente também tem essa dificuldade justamente porque é uma coisa natural, porque é uma coisa que vem da gente. A gente nasceu e cresceu envolto de aprovação e desaprovação, para a gente entender sobre o mundo e se tornar um ser humano capaz de tomar as próprias decisões, entendeu? Então, é um processo difícil, tá? É um processo difícil, pode levar uma vida inteira, pode levar anos, pode levar um grande período para a gente alcançar esse entendimento de que você não precisa da aprovação dos outros, entendeu? Você tem que ter a aprovação de si mesmo. Essa é a questão. Você ter autoconfiança o bastante para você tomar suas próprias decisões e se orgulhar de si mesmo, entendeu? Então, assim, a aprovação que realmente importa no final das contas é a nossa. No início da nossa vida, é muito importante a aprovação dos outros, para a gente entender sobre o mundo e tal, e não sei o quê. Mas depois de certo período, a aprovação que realmente conta é a nossa, que realmente tem que importar pra gente é a nossa. Então, a gente tem que passar por esse período, por mais complicado que seja, para, né, conseguir realizar isso, conseguir alcançar esse entendimento que a gente não precisa. A gente anseia por isso, mas a gente não precisa, entendeu? Tem coisa que a gente anseia na nossa vida que a gente não necessariamente precisa. Não precisa disso para ser feliz, não precisa disso para viver bem, entendeu? A gente não precisa, mas eu vejo muitas pessoas ao meu redor, eu também, incluso, que de vez em quando cai nessa de querer a aprovação dos outros. Eu tô diminuindo cada vez mais essa questão de querer aprovação, tá? Já me considero, assim, uma pessoa que sabe falar não, que sabe impor os próprios limites, toma as próprias decisões, só que ainda, de vez em quando, como eu falei pra vocês, é um grande processo. Eu já tô nesse processo desde o sexto ano e eu fiz o sexto ano em 2015. 10 anos nessa jornada de tentar me desprender completamente do anseio pela aprovação dos outros. Só que ainda tem
pequenos resquícios na minha vida que eu ainda tenho que arrancar aos poucos, entendendo por que que eu quero isso, o que que eu posso fazer para sair disso. Então, como eu falo que é um processo. A verdade é que tudo isso é tão difícil pra gente, tudo isso é tão difícil de superar, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer ser visto, a gente quer poder se expressar, a gente quer tudo isso. Só que a gente tem medo de ser nós mesmos, porque algumas pessoas não vão concordar com a gente, algumas pessoas vão estar em desacordo com a gente, vão, sei lá, ficarem chateadas, talvez. Tem gente que fica chateada. Ai, nossa, não acredito que você pensa dessa forma. Tipo, nossa, eu esperava mais de você. Esse tipo de coisa. Então, assim, vai acontecer. Não tem jeito. Só que a questão é, a gente não precisa ser diferente para ser amado. A gente não precisa ser diferente para ser visto. A gente não precisa ser diferente para poder se expressar com alguém. A gente não precisa ser diferente do que a gente é por aprovação de ninguém. Entendeu? O ponto de tudo isso é esse. A gente não precisa ser diferente. A gente precisa ser nós mesmos. Por quê? Se a gente for agir só por conta de o que uma pessoa quer, porque uma pessoa quer, cara, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. E se levar, não vai ser um lugar muito bom. Justamente porque a gente não tá seguindo o que a gente quer, entendeu? A gente não tá seguindo o que a gente quer pra gente. E isso que é importante. Se a gente não consegue ser nós mesmos com ninguém, com quem que a gente vai ser? Entendeu? Se a gente viver com medo, a gente não vai fazer nada. E o ser humano, ele é um ser social e ele precisa ter coragem para se expressar, entendeu? Ele precisa ter coragem para se expressar e ser ele mesmo, porque se ele não for ele mesmo, ele vai viver uma mentira e isso tudo vai ficar entalado dentro da pessoa, porque vocês pensam que não mais fica, vai ficar entalado dentro da pessoa e a pessoa só vai adoecendo, só vai definhando, sabe? Porque a pessoa não faz nada por ela mesma, ela só faz pelos outros. Isso não é viver, velho. Isso não é viver. Por isso que eu tô falando pra vocês pegarem a visão. E por fim, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: nós vivemos todos em uma sociedade repleta de aprovação e desaprovação. A gente vai encontrar muita desaprovação se a gente começar a seguir o que a gente quer pra nós mesmos. Mas também vai ter muita aprovação também. Só digo que vai ter mais desaprovação porque as pessoas adoram criticar a vida dos outros. Então, esteja ciente que você vai estar sujeito a esse tipo de coisa, se você seguir o que você quer para sua vida. E tá tudo bem, entendeu? O importante é você colocar em mente que ninguém é perfeito para poder sair julgando nada e nem ninguém, entendeu? Então, assim, no momento que você entende isso, você fala assim: se ninguém é perfeito e não tem razão, por que que eu tô dando razão para a opinião dele? Entendeu? Me responde aqui nos comentários. A gente tem que viver a nossa própria vida por nós mesmos. E a aprovação, o período que a gente precisava de aprovação já foi, entendeu? Você tem que fazer suas decisões por si mesmo. Claro, você tem que ter muita consciência, pensar com razão e tudo mais, pensar de forma sensata sobre as coisas, enfim. Isso não é a questão. A questão que eu tô levando em conta aqui é que você precisa agir por você. Você não precisa da aprovação de ninguém, até porque ninguém vai agradar todo mundo. Se você vive por si mesmo, as coisas ficam muito mais leves. Só que você vai ter que enfrentar muitas opiniões que discordam de você. Para finalizar, que a gente tenha coragem de agir por nós mesmos, mesmo que isso signifique não agradar todo mundo. Porque ainda que a gente haja para agradar todo mundo, a gente não vai agradar todo mundo. Ainda que a gente seja a pessoa que sempre fala assim, a gente não vai agradar todo mundo. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Entendeu? Então, um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Curtam, se inscrevam e compartilhem.
Vai sair mais e mais episódios aí falando sobre coisas do ser humano e tal, não sei o quê, porque a faculdade me despertou esse meu lado questionador, conversador, que fala sobre o ser humano, o comportamento do ser humano, como o ser humano age, que eu amo tanto. O ser humano, para mim, é a coisa mais incrível de se estudar, por isso que eu tô fazendo psicologia. Enfim, é isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.